Olá pessoal, sou o pastor messiânico Jonathan e estamos hoje aqui, trazendo mais um estudo bíblico para sua edificação. E hoje trataremos sobre a ideia da igreja, que ela faz questão de usar 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículos 14 ao 16, para ensinar que o Antigo Testamento foi abolido. Será que é realmente isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando? É isso realmente? Vamos ver com detalhes o ensino apostólico dentro dessa epístola, dessa carta. Então vamos lá. O texto em questão é 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 14 ao 16. Vamos lá? Assim, olha. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Vamos pegar dos versículos primeiros, do primeiro versículo até o 16, para depois não abrirem a boca e dizer que eu estou aqui isolando. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Para depois as pessoas não virem abrir a boca e dizer, você está isolando textos. Não, de forma nenhuma. Vou aqui passar esse estudo bíblico para provar que essa ideia de que o Antigo Testamento foi abolido é balela, heresia que a igreja ensina. E mais, vou provar dentro do ensino apostólico. Vamos lá? Capítulo 3, versículo 1 da epístola de Paulo, da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, diz assim: porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Versículo 2: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Versículo 5, do capítulo 3, de 2 aos Coríntios. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Versículo 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais
é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Versículo 14. Vamos lá. É o texto em questão aqui agora, ok? Mas os seus sentidos foram endurecidos. Porque até hoje o mesmo véu, preste atenção, véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. O que a igreja pentecostal e igreja católica interpretam dentro desse texto é o seguinte. Quando Paulo fala ministério da letra, ele está se referindo, de acordo com a igreja pentecostal e a igreja católica, igrejas protestantes tradicionais, né, está aqui se referindo à lei. Eles usam a lei como objeto das palavras do apóstolo Paulo, usando esse texto para querer dizer que Paulo está falando contra as leis de Moisés. Então, quando paramos para ver aqui detalhes, prestando atenção, né, com atenção, versículo 14, preste bastante atenção. Ele não está, em hipótese alguma, dizendo que o Velho Testamento foi abolido. Ele está falando sobre a abolição do véu. O véu. Esse é o ponto. A abolição do véu. Olha aí que coisa interessante. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu, e aproveitando que ele está se referindo ao véu, não ao Velho Testamento, que nos versículos seguintes ele está falando acerca do véu. Olha que coisa simples aqui, né? Então, olha aqui, vamos prestar atenção. Porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento. Ou seja, da Velha Aliança. O mesmo véu está por levantar na lição da Velha Aliança. Como assim? Os rabinos ensinavam, né, que o Messias viria, que o Messias ainda não chegou. E ele está falando deste véu, que os judeus não estão conseguindo enxergar, que estavam diante do Messias. Ele está se referindo a esse véu, não à abolição da lei e dos profetas. Não é isso. Não é isso. Não tem nada a ver com isso. Então, o véu, ele foi abolido por Cristo. O véu, não o Antigo Testamento. Olha aqui, ó, o que é que vai dizer? O qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, aí as pessoas dizem, porque está lendo a lei, tem um véu. A lei é o véu. Não, não é isso. Não é a lei que se torna o véu. De acordo com o apóstolo Paulo, o véu está na lição da lei. Como assim? Era, na verdade, na interpretação da lei. Não era na lei em si, onde a igreja pentecostal, tradicional protestante e católica, né, ensina aqui que o apóstolo Paulo está sendo contra essas leis. Mas não é verdade. Quando paramos para ver aqui, ele está falando que o véu foi abolido. O véu foi abolido. Que véu é esse? O véu que as pessoas não conseguiriam ver o Messias, reconhecer o Messias. Isso era um véu, era como escamas nos olhos.
Aí vamos lá. Aí ele vai deixar bem claro que quando se converterem, então seus olhos serão abertos. Ele está pegando a vida de Moisés e fazendo uma alegoria para a vida espiritual. O que é que ele está fazendo? Ele está pegando lá, né, que Moisés foi obrigado a pôr um véu para que não queimasse, as pessoas precisavam colocar um véu para olhar para Moisés, por conta da glória que brilhava em seu rosto, e não aguentavam ver a glória que estava em seu rosto por ser muito forte, o brilho, o calor. Imediatamente, o que aconteceu? Eles colocavam um véu. Só que o apóstolo Paulo está pegando esse episódio e querendo usar que a lição da antiga aliança, há um véu na lição, não na lei em si. Ou seja, na questão da interpretação da lei. Entende? Algo que eles não conseguem enxergar, que precisa mudar. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. O véu da cegueira espiritual, de não conseguir enxergar que Cristo é o Messias, só vai ser tirado quando eles forem sinceros e se converterem do seu mau caminho. Então aqui, Paulo não está em momento nenhum dizendo que o Antigo Testamento foi abolido. O que ele está dizendo é que o véu que havia na lição da antiga aliança foi abolido por Cristo. O que era véu? Véu era você ver algo de forma imperfeita. É assim que nós vemos em todo o contexto de 2 Coríntios capítulo 3. Ele deixa bem claro, nós não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face. Mas irmãos, meus queridos, entendermos isso é essencial para termos a certeza de que não iremos, em hipótese alguma, cairmos nessas picuinhas. Então Paulo não está, em momento nenhum, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14 ao 16, falando contra a lei de Moisés. O que ele está ensinando é que o véu que havia na lição da lei foi abolido. Cristo foi quem deu uma forma física à lição da lei. Ele deu vida à interpretação da lei. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele não está falando, em hipótese nenhuma, que a lei de Moisés foi abolida. Ele está ensinando que o véu foi abolido por Cristo. Então, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Fiquem com Deus. Em nome do Senhor Yeshua. Deus abençoe.